compete exclusivamente ao Congresso Nacional zelar por sua competência normativa perante os outros dois poderes, que são o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Ontem, exatamente, no painel em que eu participei, era presidido pelo ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Roberto Rosas, e os três palestrantes eram o presidente Michel Temer, o ex-presidente supremo Marco Aurélio de Mello e eu. E todos analisamos a decisão e achamos, do ponto de vista estritamente jurídico. Lá estava o Marco, que hoje é advogado, o Michel Temer, que hoje é advogado, e eu, que sempre fui advogado. E todos achamos que não tem sustentação. O ministro Gilmar Mendes, eu tenho uma grande admiração, livros escritos por ele, uma amizade de 45 anos, sou doutor honoris causa pelo Instituto de Direito Público, e sei o valor constitucional dele como professor. Os nossos livros, leis que fizemos juntos, a lei da DPF, eu fui ao lado dele, presidido pelo meu companheiro de comentário, Celso Bastos, Oscar Corrêa, quem redigimos a lei da DPF sem ter sido uma vírgula mudada. Então, quero dizer que tenho grande admiração pelo Ministério. Mas acho que está absolutamente incorreta a decisão. Embora a nossa opinião dos quatro que estavam lá contestando, entendemos que não tem sustentação. Ele diz, isso é inconstitucional, mas quem tem que fazer então a nova lei é o Congresso Nacional, não é ele. E ele fez a lei. O que o Gilmar fez foi o seguinte, agora é só o Procurador-Geral. Onde está, feito pelo Congresso Nacional, isto? E é um dado que me parece fundamental. Em 1953 e 93, era subchefe da Casa Civil o ministro Gilmar Mendes. Nossa amizade vem de muito antes disso. E houve o pedido de impeachment do Collor. Ele me pediu, em nome do Collor, que, baseado nessa lei, que agora ele considera constitucional, que eu fizesse um parecer, se eu podia fazer. Eu disse que já tinha feito um parecer também para o Hélio Bicudo sobre um outro aspecto da lei, mas que faria, dizendo que faria sem cobrar honorários, para ter a liberdade de continuar criticando, e ao mesmo tempo dizer que não mudava nenhuma das minhas posições, que eu já tinha manifestado sobre alguns aspectos da política do presidente Collor. E fiz o parecer e publicamos. Inclusive, o Paulo Brossard publicou um livro específico, era a segunda edição, me pediu, ele era ministro do Supremo, que eu falasse com a minha editora, que era Sarves, eles podiam publicar em uma semana, para ser antes do julgamento do presidente Collor, o ministro estava considerando absolutamente constitucional. Nós tivemos a discussão do impeachment do presidente Collor, do impeachment do presidente Dilma, nunca ninguém contestou. Há quase uma centena de pedidos de impeachment de ministros. Esta lei foi recepcionada e todos os juristas, todos que escreveram, eu mesmo escrevi, publiquei um livro em 93 sobre o impeachment, sempre entendemos que foi recepcionada. Embora fosse de 50, foi recepcionada pela Constituição de 67, pela Constituição, pela emenda número 1 de 69, pela Constituição de 88. Agora, ele encontra essa inconstitucionalidade, com todo o respeito que eu tenho, admiração e amizade que eu tenho, que é muito grande, que, enfim, ele encontrou, foi contestado pelo advogado-geral da União, vai ser examinado pelos outros ministros, mas é encontrada uma inconstitucionalidade depois de haver N pedidos de impeachment de ministro do Supremo, durante todos esses anos, nunca o presidente levou para discussão e que nunca ninguém contestou. Foi contestado num momento em que se tem a impressão, e isso é que o jornal Estado de São Paulo de hoje declara, que é uma autoproteção do Supremo. Não acredito que seja, não é o espírito do Gilmar, mas entendo que, efetivamente, para a opinião pública, isso é tido como se fosse uma autoproteção de um Congresso que deverá ser mais conservador no ano que vem do que o atual. A meu ver, como professor de Direito Constitucional titular, professor universitário há 62 anos, eu entendo que não tem nenhuma sustentação aquilo que foi colocado pelo ministro Gilmar Mendes. Com toda a admiração que tenho por ele, com os livros que escrevemos, palestras que demos juntos e juntos. Mas não fui só eu. Ontem, quando eu, Michel Temer, Marco Aurélio de Mello, Roberto Rosas, pusemos a mesma questão, expondo também as nossas preocupações de um acirramento nas relações entre o Senado e o Supremo, um auditório repleto, em torno de 200 juristas que lá estavam e economistas, todos aplaudiram a nossa interpretação. O que me parece que é uma interpretação isolada de quem tem força. O que eu falo não tem valor nenhum. Eu falo como professor, ele vale como uma reflexão acadêmica. O que ele faz tem valor porque ele impõe. Ele tem o poder de exigir. Mas do ponto de vista estritamente jurídico, sem examinar qualquer questão de valor e sem subjetivo nenhum. Nenhum dispositivo desta lei ou de qualquer lei expõe aquilo que ele diz que é o procurador-geral que pode. Razão pela qual, se esta lei tiver que ser mudada, só pode ser mudada pelo Congresso Nacional. Sim. Não
com o Supremo legislando, porque ele acaba de legislar, que criou uma hipótese legal que é a de ser o procurador-geral único com legitimidade ativa. E nós sabemos que o artigo 49, inciso 11 da Constituição, declara o seguinte: compete exclusivamente ao Congresso Nacional zelar por sua competência normativa perante os outros dois poderes, que são o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Razão pela qual data máxima vênia, principalmente tratando de um amigo queridíssimo há 45 anos, eu entendo, com todo o respeito devido, que é manifestamente insustentável do ponto de vista jurídico a decisão do ministro Gilmar Mendes. Doutor Ives, deixa eu aproveitar aqui